Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí, né, com vocês, com as suas famílias aí nesse período de pandemia, tá? A gente hoje vai dar continuidade no nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre, principalmente sobre a questão do clima no mundo e no Brasil, tá? E a gente vai fazer uma relação aí desses tipos climáticos com os tipos de vegetação também um pouquinho, beleza? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos aí nesse período de pandemia, agora a gente trabalha com os climas, tá bom? Então vamos lá. A coisa que a gente tem que entender aqui, que a gente tem que dar uma olhada, quando a gente fala de clima, é a gente pegar um mapa mundi aí, né? E dividir esse mapa, esses países climáticos, tá? Então aqui a gente tem desde climas tropicais, que são os climas quentes, né? A gente tem os climas mais secos, né, que são clima árido e semiárido. Temos os climas moderados, que são mediterrâneo, úmido subtropical ou subtropical, marinho da costa oeste também. Temos os climas nas áreas continentais, né, o subártico e continental úmido. Temos os climas que acontecem mais nas áreas polares, né, que são ali nas áreas de calotas polares, onde acontece principalmente, né, a tundra como tipo de vegetação, e a gente tem aí, né, áreas de gelo não permanente, tá? Então aqui são algumas características de vegetação e clima, tá? Interligados a partir de áreas de clima tropical, de clima seco, temperado, continental e polar, tá bom? Aí a gente tem alguns tipos de relevo, alguns tipos de vegetação aí que a gente vai conseguir relacionar com esses tipos de climas, tá? Então, continuando, a primeira coisa que a gente tem que começar a entendendo, né, é a diferença entre tempo e clima, tá? A gente começa a dizer assim: "Ah, o clima tá hoje tá ruim. Ah, o clima tá isso, o clima tá aquilo". Será que é certo eu falar isso? Será que é certo a gente ter usar a nomenclatura clima para esse tipo de denominação? Gente, a diferença entre tempo e clima, basicamente, é que quando a gente fala de tempo, tá? A gente vai estar falando de um estado momentâneo da atmosfera. Quando a gente fala de estado momentâneo da atmosfera, a gente vai estar falando do momento, do agora, tá? Então, se a gente olhar para o céu e perceber, tá chovendo. Então, o estado momentâneo da atmosfera, né, o tempo é chuvoso, tá? Temos sol. Então o tempo está ensolarado. Nunca clima, tá, gente? Porque o que é o clima? O clima ele vai ser denominado principalmente, né, ele vai ser denominado a partir de estudos de mais ou menos 30 anos do tempo. Tá? Então, quando a gente estuda o tempo, né, aqui a gente tem de 12 a 30 anos, tá? É feita essa relação. Então, a partir de 12 anos já se começa a ter uma ideia do que é o clima daquele local. Então, percebam, os estudiosos, meteorologistas, geógrafos, eles vão estudando o tempo diariamente, né? Vão em busca de uma regra, vão em busca, né, de uma coisa que acontece sequencialmente naquele local, e aí eles têm a determinação dos tipos climáticos, que respeitam algumas características do tempo, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o clima árido, ele é um clima que ele é definido a partir de todo dia a gente ter a atmosfera em estado chuvoso? Não, né? Então não é uma característica do clima árido. Então a gente tem que entender quais são as características de cada tipo climático para a gente conseguir saber como aquele clima, né, ele vai se definir, né, a partir das características do tempo, a partir das características do estado momentâneo da atmosfera. Beleza? Continuando. Então aqui a gente tem primeiro os fatores climáticos e os elementos climáticos, tá? Então a gente tem a latitude
como um primeiro fator climático, tá? A latitude, gente, ele vai ser um fator que vai definir quando ele vai, né, definir o clima a partir do momento que a gente tem áreas mais próximas à linha do Equador ou mais distantes, tá? Como é que ele vai conseguir definir esse tipo de relação? As áreas que estão mais próximas à linha do Equador são áreas mais quentes. Por quê? Porque aquela área ali, né, próxima à linha do Equador, como vocês sabem, a gente já falou sobre isso, são áreas onde a gente tem a maior incidência solar, onde pega mais sol, né? Consequentemente, áreas mais quentes. Áreas que estão mais distantes da linha do Equador são áreas que pegam menos sol, consequentemente, áreas mais frias ou, como queiram, menos quentes, tá? Então, a latitude, se vocês forem perceber, né, o que são os fatores? Os fatores são os motivos, né, que fazem a gente ter diferentes tipos de clima. Então, a latitude seria um motivo, né? Então, uma área que vai ser próxima à linha do Equador, consequentemente, ela vai ter um clima mais quente, né, do que uma área que é distante da linha do Equador, beleza? Lembrando que a linha do Equador é essa linha aqui que está escrito latitude no nosso mapa, tá? É a linha ali que vai dividir o nosso planeta entre norte, hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? Continuando então, um outro fator climático que vai definir os diferentes tipos de clima, né, são as massas de ar. Massas de ar que existem de diferentes tipos, tá? A gente vai estudar mais especificamente as massas de ar que atuam no Brasil, mas as massas de ar elas podem ser massas de ar quentes, massas de ar frias, massas de ar úmidas ou mesmo secas, tá? E aí a partir da característica daquela, né, massa de ar, a gente pode ter aí a ocorrência de um tipo climático ou outro, tá? Então vai depender da atuação, né, de que massa de ar vai estar atuando naquele período para a gente ter a definição do tipo climático do local, beleza? Um outro fator climático é a continentalidade ou maritimidade, depende do local, tá? Já vou explicar. Então, a gente tem em áreas litorâneas, a gente tem maritimidade acontecendo. Em áreas que estão muito no continente, né, longe do mar, a gente vai ter a continentalidade acontecendo. Como é que funciona essa questão da maritimidade ou da continentalidade, tá? Então, gente, né, nas áreas próximas ao mar, tá? O mar, ele serve como um regulador térmico. Como é que é isso? Quando, como vocês sabem, né, o mar, ele absorve calor muito mais lentamente, mas também ele perde calor muito mais lentamente do que uma estrutura é, continental, né? No caso, né, uma área litorânea. Então vamos pegar como exemplo a parte bem do mar mesmo, a praia. Eu já falei isso para vocês também. Então quando a gente vai na praia de manhã cedo, né, a gente entra no mar, o mar é bem gelado. Já a areia, a partir do momento que ela pega o sol, ela é muito quente. O que eu quero dizer com isso? O sol, os raios solares, eles conseguem penetrar na areia, né? Muito mais rapidamente, aquecer a areia do que o mar. Só que o mar ele vai aquecendo durante todo o dia e quando chega à noite, ele começa a perder calor e a areia já perde o calor de uma vez só. O que que isso gera, tá? A partir do momento que o mar, ele que, né, se dá à noite e o mar ainda está quente, tá? Isso faz com que o calor do mar ele seja transferido a partir das brisas, né, marítimas e tal para o continente, gerando assim uma área de mais calor no litoral. Consequentemente, o inverso durante o dia. Quando o litoral está muito quente, o mar ainda está, quando, né, o continente está muito quente durante o dia, o mar está frio, fazendo com que venha aquela brisa litorânea, aquela brisa do mar que é geladinha, né, fazendo com que
A amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima de um local, seja menor numa área litorânea do que numa área de continente. Beleza? Isso é a maritimidade. Agora, a continentalidade é a não atuação do mar. Beleza? Temos as correntes marítimas, tá? As correntes marítimas que podem também influenciar o clima a partir do momento que elas são frias ou quentes, tá? Então, as correntes frias, consequentemente, elas vão trazer, a partir das brisas marinhas, elas vão trazer mais frio para o continente e as correntes quentes podem trazer mais calor para o continente, beleza? Também é um fator climático. E aí a gente tem um gráfico que muita gente não consegue entender. Mas eu vou explicar para vocês e vocês vão conseguir entender de uma vez por todas, tá, gente? Temos aqui o climograma. Gente, o climograma nada mais é do que um gráfico que vai demonstrar para a gente quais são as características daquele tipo climático, tá? Vamos lá. Sempre temos duas variantes, ou duas variantes nesse tipo de gráfico. Temos a linha e as barras, tá? A linha, gente, sempre vai demonstrar a variação de temperatura. Já as barras mostrarão a quantidade de chuvas, tá? Aqui em milímetros, tá? Então vamos lá. Em janeiro, nesse local, choveu aqui 65 milímetros, né? Já a média de temperatura do mês foi o quê? 13, 12 graus. Então percebam, a média 12 graus e choveu 65 milímetros. Vamos pegar julho. Julho, a média de temperatura do local, desculpa, falei errado aqui, estava falando da precipitação. Então, choveu aqui 65 milímetros, mais a média de temperatura lá em janeiro, né? Foi praticamente aqui 8 graus, tá? Pegamos já em julho, tá? Em julho, a média de temperatura foi ali quase 25 graus Celsius e a precipitação baixou. A precipitação foi basicamente 30 milímetros. Então percebam, quando choveu mais? Em janeiro ou em julho? Em janeiro. Mas quando é mais quente? Em julho, né? Porque a gente tem uma média de temperatura maior, beleza? Então a gente consegue descobrir muitas coisas a partir do climograma, inclusive o hemisfério que esse país ou essa localidade se encontra, né? Então, se a gente tem a parte do ano aqui mais quente no meio do ano, ou seja, o verão no meio do ano, né? Estão vendo aqui, ó, mais frio e aqui mais quente. Então, no meio do ano é quente. Qual é o hemisfério que o país ou essa localidade se encontra? No hemisfério norte, beleza? Então, aqui, só para vocês terem ideia de como se lê o climograma, beleza? Então, aqui a gente tem os tipos de clima, tá? Temos aqui clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado oceânico e o continental, que basicamente a diferença é a amplitude térmica e atuação do mar, tá? Temos o clima polar, que é o mais frio, e temos o clima frio de montanha, onde o relevo é um fator bem determinante, tá bom? Temos os climas do Brasil, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. E as massas de ar que atuam no Brasil a gente também vai falar, tá? Galera, é importante vocês pensarem, eu vou voltar aqui, é importante vocês lembrarem que toda massa de ar, tá? Pelo menos as que atuam no Brasil, elas são denominadas a partir de siglas, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, MEA, MEC. Então, a primeira letra nunca muda, porque a primeira letra corresponde à massa de ar, tá? A segunda letra vai corresponder da onde essa massa se originou. Então, olha só, ME, massa equatorial. Então, se originou próximo à linha do Equador. MTA, massa tropical atlântica. Então, se originou no trópico, tá? MP, massa polar. Então,
a partir do momento que a gente sabe da onde a massa se originou, a gente já sabe se aquela massa ela é quente ou fria. E a gente também consegue entender se ela é úmida ou ela é seca, porque olha só, se ela é atlântica, ela vem do mar. Se vem do mar, ela é úmida. Se ela vem do continente, ela é seca, tá? A gente já vai ver é, a, a exceção à regra, que é a massa equatorial continental. Vocês vão ver daqui, ó, quente e úmida também. A gente já vai ver por causa disso. O que, que é isso, tá? Então, aqui são as massas de ar que atuam no Brasil, tá? Elas têm diferentes níveis de atuação no inverno e no verão, então percebam, durante o verão, as massas quentes, elas têm um nível de atuação maior, tá? E, né, durante o inverno, a massa de ar fria que atua no Brasil, que é a massa polar atlântica, já tem aí, né, uma atuação bem mais acentuada, beleza? Aqui a gente tem os principais elementos climáticos. Temos a própria pressão atmosférica, a temperatura, a umidade, né, que seria a chuva, e as próprias massas de ar. Então, temperatura. O que é a temperatura? A temperatura, então, gente, é a quantidade de calor, tá, que existe na atmosfera, tá? Então, a gente tem temperatura, né, dentre a nomenclatura de temperatura, temos temperatura máxima, temperatura mínima, a média térmica, que daí seria aquela média de temperatura que a gente viu lá no climograma, e a amplitude térmica, que seria aquela diferença entre a mínima e a máxima, que a gente também já trabalhou, tá? A umidade do ar. O que, que seria a umidade do ar? Gente, a umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Tá? Então, se a gente tem uma maior quantidade de vapor de água na atmosfera, maior umidade do ar. Se a gente tem menos, menor umidade do ar. Tá? E essa umidade ela vai ser muito importante, tá, para a ocorrência de chuva, neve, granizo e todo tipo de precipitação proveniente da atmosfera, beleza? Muito importante a gente lembrar também os tipos de chuvas. Então a gente tem aqui as chuvas convectivas. Gente, as chuvas convectivas elas vão acontecer a partir do momento que a gente tem a ascensão de ar quente e a descida de ar frio, tá? E o choque dessas massas de ar nesse sentido. E aí a gente tem, tá, a chuva. Temos as chuvas frontais, que nada mais é do que o choque frontal entre uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, tá? Formando chuvas. E temos as chuvas orográficas, tá? Também denominadas como chuvas de relevo. Essas chuvas elas vão acontecer por quê? Numa área que tem um relevo próximo. Então, as massas de ar vão trazendo, né, essas nuvens com chuvas para esse relevo, e essas nuvens elas acabam por estarem carregadas, elas são muito pesadas e elas não conseguem ultrapassar a tal forma de relevo, né, uma montanha, um planalto, que seja. A partir do momento que ela bate naquele planalto, a nuvem então entende que ela tem que se descarregar para conseguir atravessar, subir e atravessar aquela forma de relevo. O que acontece então? Chuva. Que tipo de chuva? Chuva orográfica. Então acontece a chuva orográfica, né? Então a nuvem está ali, bate na forma de relevo, acontece a chuva orográfica, a nuvem fica mais leve e continua passando, tá? Esse tipo de chuva acontece bastante na área do agreste nordestino, tá? Então, se vocês pensarem, o agreste ele é um planalto, tá? Que antecede o sertão. Então, a chuva que acontece no Nordeste, ela acontece até o Nordeste, né? Desculpa, até o Agreste. E aí, a partir do Agreste, ali, a gente tem o sertão nordestino, que tem um clima semiárido, principalmente por causa dessa estrutura de relevo. Beleza? Um outro conceito que a gente já trabalhou é a própria pressão atmosférica, né, que seria a medida da força exercida pelo peso do ar contra uma área, tá? Então seria o peso do ar, entre aspas, a gente já conversou sobre isso, né? E a partir da pressão de diferentes pressões atmosféricas, a gente tem também a formação de diferentes massas de ar, né? Sempre de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, né? De áreas frias para áreas quentes, tá? Aqui a gente tem de novo as massas de ar que atuam no Brasil, tá? Esse outro infográfico.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre cada uma, tá? A primeira massa de ar, massa equatorial continental. Gente, essa massa de ar já é aquela massa de ar que eu falei que seria a exceção. Então percebam, a massa equatorial continental é uma massa de ar quente, que era originária do Equador, e úmida, ela não é seca, mesmo vindo do continente. Por quê? Porque nessa área a gente tem a Amazônia e o que a gente chama de rios voadores, né? Então, os rios voadores na Amazônia, né, isso acontece porque a Amazônia e toda a sua estrutura de rios, tá, faz com que haja e rios e plantas e biodiversidade, faz com que haja um nível de evapotranspiração gigantesco naquela área, fazendo com que com que as massas de ar fiquem muito úmidas, fazendo com que chova todo dia, tá? Então, por isso que essa massa de ar ela é quente e úmida, tá? Mesmo sendo originária, né, do continente e não do litoral, tá? Massa tropical atlântica, ela é uma massa quente e úmida. Quente porque surge no trópico e úmida porque ela vem do Atlântico, beleza? Massa polar atlântica. A massa polar atlântica já tem como característica ser uma massa fria e úmida. Por que fria? Porque ela vem do polo, ela é uma massa polar atlântica. Então, ela é uma massa fria e úmida, beleza? Massa tropical continental é uma massa quente, porque vem do trópico, porém seca, porque ela vem do continente, tá? Então, ela não traz a umidade do mar. Então, ela é uma massa tropical continental, uma massa quente e seca, beleza? É, Continuando, aqui a gente tem um mapa de climas do Brasil, então percebam, atuo no Brasil, então, o clima equatorial, principalmente na região norte. A gente tem o clima semiárido acontecendo principalmente ali, né, no sertão nordestino, como eu já comentei com vocês. Temos o clima subtropical, principalmente, né, na região sul e parte do sudeste do Brasil, mas basicamente, né, em toda a região sul. Aqui em Santa Catarina é o exemplo, né? Temos o clima subtropical. Temos o clima tropical, né, que acontece em boa parte do país, tá? No centro-oeste, sudeste, até no nordeste. Temos o clima tropical atlântico, que esse agora já tem, já sofre a atuação da maritimidade diretamente, por isso que ele se difere do tropical. Muita gente chama tropical atlântico ou tropical marítimo, tropical continental, para esse tropical típico também é chamado, tá? Esse em amarelo. E a gente tem o tropical de altitude também no Brasil. Tropical de altitude que vai acontecer em áreas com um relevo mais elevado, com um relevo com uma altitude elevada, tá? E vai ter como principal, né, fator climático, um dos principais fatores climáticos, a própria altitude. Como vocês sabem, né, quanto mais alto, né, a gente vai ter áreas aí mais frias, tá bom? Então, aqui algumas características de cada tipo climático. O clima equatorial úmido, então, ele é determinado pela massa equatorial continental, como eu já falei, ele é um clima muito úmido, então a principal área de ocorrência dele é na Amazônia, então tem uma elevada taxa de umidade e altas temperaturas constantes, o que faz com que a gente entenda que ele tem uma baixa amplitude térmica. Professor, como que ele tem uma baixa amplitude térmica se ele é um clima muito quente? Ora, mas ele é quente o ano inteiro. O que que isso significa? Que a diferença ela é baixa. Então ele é quente no inverno, quente no verão, então a amplitude térmica é bem baixa, tá? Temos o clima litorâneo úmido, tá? Que ele já vai, né? O clima tropical litorâneo, clima tropical atlântico, ele já vai, né, da costa do Nordeste até o Sudeste, então ele sofre influência direta da massa tropical atlântica, tá? Então chove mais no inverno nesse tipo climático e ele já tem uma média térmica elevada, ele é um clima quente e bastante chuvoso, tá? Sofre bastante com as chuvas frontais, tá? E também tem as chuvas orográficas no verão. Por quê?
Esse tipo de clima ele vai acontecer do litoral até a parte de serras do Brasil. Para quem não sabe, o Brasil ele é cortado basicamente aí por duas serras, a Serra do Mar, que é a serra que vai fazer essa divisão climática, e mais para cima a Serra Geral, tá? Temos o clima tropical continental, que esse já tem duas estações bem definidas, o verão é mais chuvoso e o inverno é bem seco, tá? E esse agora tem uma influência muito grande da continentalidade, ou seja, as médias, as amplitudes térmicas são muito elevadas, tá? Ou seja, durante o inverno ele é muito frio, durante o verão ele é muito quente, tá? Porque a gente, principalmente porque a gente não tem ali a atuação do mar, tá? Temos o clima tropical semiárido ou clima semiárido, como queiram chamar, e ele tem aí a atuação das massas de ar tropical atlântica, equatorial e continental. Ele tem um baixo índice pluviométrico anual. O que, que isso significa? Né? Uma pouca chuva durante o ano, né? Então a gente tem aí chovendo muito pouco nessa área, e as médias térmicas e temperaturas são elevadas o ano todo, ou seja, a amplitude térmica, de novo, ela é pequena. Tá? Temos agora o clima tropical de altitude, tá? Que tem maior atuação no sudeste brasileiro, certo? E ele tem influência também da massa tropical atlântica. Ele já se caracteriza por ter mais baixas temperaturas em relação, né, ao clima tropical continental ou até o clima tropical atlântico. E aqui a gente tem os verões menos quentes e os invernos mais frios do que o tropical continental, tá? É, mas, por sua vez, tem um índice pluviométrico maior, ou seja, nesse tipo de clima chove mais do que o clima tropical continental, beleza? Temos o clima subtropical, tá? Que é o clima que acontece aqui na nossa região, acontece no sul do Brasil, tá? E ele sofre com a atuação da massa tropical atlântica também, porém, durante o inverno, a gente tem a atuação direta da massa polar atlântica nessa área do Brasil, tá? Temos aqui um alto índice pluviométrico, ou seja, chove o ano todo, a gente tem chuvas bem distribuídas, e estações bem definidas. O que, que isso significa? A gente já sabe certinho quando é inverno e quando é verão, quando é outono, quando é primavera, tá? E aqui a gente tem as massas de ar, né? Tem aqui os tipos, o mapa do Brasil político, o mapa de clima e o mapa das massas de ar, para vocês terem ideia aí das diferentes atuações e das próprias regionalizações, como elas são baseadas, né, nesse tipo de evento, nesse tipo de critério, né, que é o critério físico, natural, o critério dos climas, tá bom? É muito importante a gente lembrar também, gente, tá? Como uma segunda parte da aula aí, como o ser humano ele pode interferir nos tipos climáticos. E agora aqui a gente tem alguns pontos que vão levantar a discussão. O primeiro ponto é o efeito estufa e o próprio aquecimento global, né? Que a gente sabe que o efeito estufa é um processo natural, porém o ser humano ele vai intensificar esse processo a partir, né, da poluição e dos CFCs. A gente tem a redução da camada de ozônio, né, a criação de buracos na camada de ozônio, fazendo com que os raios ultravioletas eles entrem, né, na superfície terrestre com uma maior intensidade. A gente tem as ilhas de calor, que nada mais é do que a elevação de temperaturas em áreas onde a gente tem uma grande concentração urbana, industrial de poluição. E isso faz com que a gente tenha um aumento da média térmica anual e as chuvas ácidas, tá? Que, como vocês sabem, toda chuva tem um nível de acidez, tá? A água tem um nível de acidez, mas a partir do momento que a gente tem poluentes sendo lançados na atmosfera, né? A partir do momento que são geradas as chuvas na própria atmosfera, a gente tem aí essa chuva com um nível de acidez maior do que o normal, tá? E aí essa chuva causa muitos danos nas próprias estruturas que os seres humanos constroem, como prédios,
como os próprios carros, tá? Então a gente tem aí vários elementos de poluição sendo, né, precipitados juntamente com a chuva, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de inversão térmica também, que é um evento que acontece bastante por causa da poluição, né? Então, a gente tem como fluxo normal, né? Ar quente, ar frio e ar mais frio, cada vez que a gente vai chegando mais longe da superfície terrestre, mas a partir do momento que a gente tem o lançamento de poluentes na atmosfera, a gente tem o bolsão, né, de ar quente entre uma área de ar frio, o que faz com que esses poluentes não consigam ascender na atmosfera, não consigam subir, e aí a gente tem eles concentrados próximo à superfície terrestre. O que causa, por exemplo, paisagens como o que a gente via na China uns anos atrás, né? O pessoal estava todo mundo usando máscara, agora, né? A gente usa máscara também aqui no Brasil, mas naquele período todo mundo usando máscara lá na China e uma névoa branca assim na cidade, né? Causada pela poluição, muito provavelmente causada pelo processo de inversão térmica. O processo de efeito estufa que a gente já comentou, né? As ilhas de calor também, né? Que é a partir do momento que a gente tem a retirada da vegetação e o lançamento de poluentes, a gente tem uma ampliação da média térmica anual. E as chuvas ácidas, beleza? Que também vão acontecer aí a partir, né, do lançamento de poluentes na atmosfera. Sem contar, claro, o buraco na camada de ozônio que comentamos também. Beleza? Gente, tem alguns exercícios aqui, vocês podem fazer no caderno de vocês, tá? E na próxima aula aí a gente corrige, comenta e conversa sobre isso. Tá bom, gente? A aula de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Gente, um beijo para vocês e a gente se fala aí nas próximas aulas. Tchau, tchau.